Boa noite, meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Hoje nós vamos falar sobre lifestyle, nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre a carreira de uma mulher que está fazendo acontecer aqui na Bahia, Verônica Vilas Boas, diretora executiva da revista Let's Go Bahia. Verônica, seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, Zilan, boa noite. Vamos falar da revista, obviamente, Sim, mas claro. antes de a gente falar de revista, vamos falar de Verônica, e porque Verônica resolveu fazer a revista e chegar nesse sucesso que ela é hoje. Né? Então, eu trabalhei 16 anos em banco. Minha conformação profissional foi toda em banco, que eu costumo dizer que é uma escola. Eu tive um diretor que me dizia, Leonel, me dizia sabiamente: Veca, quem trabalha em banco, quem vende banco, vende qualquer coisa. Ele estava certo, né? Porque a gente vende o subjetivo no banco, né? Vende conceito, vende credibilidade, vende reputação. E eu passei 16 anos em banco trabalhando, era gerente regional, cuidava de uma rede de agências na parte de seguros e tal. E quando em 2003 meu marido foi transferido para Curitiba, ele também trabalhava numa seguradora, eu acabei abrindo mão da carreira no banco. E aí fui fazer um monte de outras coisas que eu gostava de fazer. Passei um período em Curitiba, meio assim perdida profissionalmente, e quando nos mudamos para Belo Horizonte, eu entrei no mercado de revistas. Meu marido criava, minha história com revista dá um livro. Meu marido criava cavalos, manga larga, machador. E aí, quando eu ia com ele para os aras em Curitiba, eu ficava entediadíssima, porque eles ficavam lá falando dos avós, pais e tataravós dos cavalos, do andamento, da morfologia, da orelha, e eu ficava perdida. Aí eu fui fazer um curso de fotografia, ele deu uma sugestão: minha mulher, aprenda a fazer foto de cavalo, vai ser legal, você vai interagir mais. E aí eu fui, fiz, comecei a tirar umas fotos, comecei a ficar conhecida com os criadores. E quando a gente se mudou para Curitiba, eu já tinha ali um networking que eu mesma tinha criado, né, nesse métier do manga larga machador. E eu disse: quer saber de uma, eu vou trabalhar na revista de Yuri. Yuri era um cara que era o maior criador de cavalo que tinha no país. Tinha uma revista chamada Toada. Aí eu peguei meu currículo, levei o currículo para lá, e aí olhou meu currículo assim: não vou botar você como fotógrafa de cavalo de jeito nenhum, lhe enfiar no meio do mato, 15 dias, seu marido vai me matar. Com esse currículo comercial, essa experiência de banco, eu vou lhe botar para vender anúncio na revista. E aí, nessa história de começar a fazer foto de cavalo para não ficar entediada nas visitas aos aras, eu caí em revista. Imagine que coisa inusitada, né? Mas foi sensacional, porque eu reunia várias coisas que eram muito interessantes para aquele trabalho. Foi uma confluência de coisas que levou você a isso. Que me levou a isso. Eu tinha uma veia comercial, porque eu vinha de banco, então tinha toda a experiência no approach com clientes e tudo mais. Tinha networking no meio dos criadores do manga larga machador. Conhecia da raça, entendia ali, né? A essa altura você já estava sabendo? Eu já estava sabidíssima, né? Eu já sabia da orelha, da conformação, da genética, enfim, eu estava mandando ver na conversa. Então, a interlocução com o meu cliente era fluida, porque eu conhecia do negócio deles, né? E que era o hobby na maioria das vezes, eles adoravam. Mas isso ainda era trabalhando para uma revista de outra pessoa. De outra pessoa. E aí, aprendi muito na toada, trabalhei direitinho e me descobriram lá em Belo Horizonte Paulo César Farias e André Lamounier, que eram donos da revista Encontro, que é uma grande revista lá em Minas, até hoje. Tá ali para o mineiro, como a Rede Bahia, o Jornal à Tarde, Itabaiana, uma revista bem conhecida. Me convidaram. E aí também foi outra coisa interessante, porque a revista tinha 3 títulos: Encontro Importante, Encontro Rural e Encontro Decor. Eles fizeram entrevista comigo, me perguntaram qual revista, se eu tivesse que escolher uma, qual eu escolheria. Eu fui direto na Rural, lógico, era uma forasteira. Não tinha networking na cidade, não conhecia ninguém. Como é que eu ia fazer a de Decor ou a social? Eu digo: eu vou na Rural. Aí eu virei a menina dos olhos de um dos sócios, que era louco pela Rural e o outro não gostava, né? E aí eu me dediquei a Encontro Rural, que estava ali largadinha, não tinha concorrência, não tinha nenhum vendedor querendo matar uns aos outros para vender. A Encontro Rural, no final das contas, era uma revista que a gente lidava com grandes empresários, porque na maioria das vezes, ou eles eram realmente grandes criadores, gado guzerá, enfim, ou era o hobby do cara. E o cavalo manga larga machador é uma cachaça, né?
E aí eu investi bastante nisso, consegui levar os criadores do Manga Larga Machador para a revista. E aí fui nadando de braçada, porque eu acabei virando na editora a única vendedora que vendia os 3 títulos, porque o meu cliente, ele anunciava na Rural o hobby dele, mas era o dono da Sugar, era o dono do Mater Dei, que hoje também, né, anuncia com a gente na revista. Eram grandes empresários que estavam por trás ali daqueles anunciantes da Rural. E aí fiquei com eles todo o tempo que eu morei em Belo Horizonte, eu trabalhei com eles. Quando a gente teve a oportunidade de voltar para Salvador, eu fui pedir demissão, arrasada. Eu digo, ai meu Deus, lá vou eu embora, começar tudo de novo. E aí eles não me deixaram pedir demissão, vir embora. Eles me deram a diretoria da revista Encontro, na Bahia, e resolveram fazer acontecer um sonho antigo que eles tinham, que era fazer Encontro Bahia. Eu vim, na época foi quando o Jacques Wagner foi eleito, a gente fez uma edição, o Jacques Wagner estava na capa. Fizemos uma edição maravilhosa, foi o maior sucesso, deu tudo certo. No meio do caminho, os sócios lá brigaram, desfizeram a sociedade, o projeto parou, a revista saiu, mas não teve continuidade. Mas eu fiquei bastante conhecida com aquela revista quando eu cheguei em Salvador, porque a Encontro tinha muita força, né? E foi daí que surgiu a sua ideia de fazer uma revista diferente. Não, na verdade, na Let's Go, eu acabei saindo... Quando deu errado ali a coisa da Encontro, eu passei um período, uns 90 dias, na Gazeta Mercantil, que me convidou para fazer o comercial na Gazeta Mercantil. Uma experiência incrível, que hoje muita coisa que eu aprendi ali eu coloco aqui na Let's Go. Mas fiquei com eles 90 dias quando o Norberto, dono da GoWare, que é uma revista da qual nasceu a Let's Go. Essa revista existe ainda hoje em São Paulo, chama-se GoWare, pertence a Norberto Bustos. Ele é muito amigo de meu cunhado. É uma revista de bordo da Gol Linhas Aéreas? Não, a GoWare é uma revista bem segmentada em São Paulo. Eu não sei se eles andam colocando em aviões, talvez hoje estejam fazendo isso, na época não. Mas ele é muito amigo de meu cunhado, estava conversando com meu cunhado coisas do destino, né? Que queria muito fazer uma GoWare na Bahia e tal, mas não tinha uma pessoa de confiança, blá, 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 blá. Meu cunhado fez, pô, então agora você tem. Eu estava disponível, me apresentou, e aí ele me apresentou o diretor, que ia ficar aqui localmente, e eu fui a responsável pela implantação, em 2008, da revista GoWare Bahia, junto com Ricardo Paiva, que foi diretor na época junto comigo lá. Eu era gerente, ele era diretor. E durou quanto tempo essa GoWare? A GoWare existiu até 2010, quando o Norberto resolveu sair do projeto, ela virou Let's Go. Então, na realidade, acabou. Ela nunca acabou, é uma continuidade. Mas é seu projeto agora, só seu? Agora é um projeto que está só comigo. Eu voltei para... Porque eu fiquei na GoWare de 2000 e pode. Eu fiquei na GoWare de 2008 a 2009, né? Cuidei da implantação, fiz a entrevista dos vendedores, treinei, formatação de tabela de preço, mail de distribuição. Porque a revista, ela tem... Eu brinco que a revista tem uma Hollywood, né? Que é uma delícia, essa coisa de eventos, da parte social, mas ela tem um tronco, uma transpiração que é pesada, porque esse fronte comercial, a coisa do mailing, é muito puxado, né? Então eu fazia muito isso. A gente tinha na época 15 vendedores, um escritório que ficava ali em cima do Yacht Clube da Bahia, na Ladeira da Barra. A revista chegou, na época, foi um sucesso estrondoso, porque o baiano, ele queria uma revista para chamar de sua. Agora, você acha que revista mesmo, em formato ainda de revista, como a gente tinha, analógica, vamos chamar assim, e não a revista digital? Olha, ou você tem os dois? A gente tem ela digitalizada no site. Todo mundo me pergunta muito isso, né? Verônica, mas e aí, revista impressa? Quando a pandemia chegou, a primeira coisa que eu fiz, que eu pensei, né? Eu digo, agora eu vou digitalizar a revista, né? Sair do papel e vou digitalizar a revista. Aí eu peguei o pessoal da empresa Júnior, a gente fez uma pesquisa de mercado. O leitor da Let's Go, ele não abre mão da versão impressa. A verdade é que toda a força dessa marca, ela está presa a esse papel. Então, tudo o que acontece na Let's Go acontece com a revista, pela revista, através da revista, por causa da revista. Agora ela é uma revista a força, agora, né? É uma revista de conteúdo, né? Isso, essa foi a grande mudança. Quando eu trabalhei... Não é uma revista de fofoca de empresário. Não, de jeito nenhum. Isso é importante se dizer. Não, de jeito nenhum. Quando eu trabalhei na revista, lá atrás, quando ela era GoWare, ela era uma revista lifestyle como qualquer outra.
no DNA de uma revista lifestyle. O que é uma revista lifestyle? Uma revista... Eu diria que é mostrar a vida de rico. Isso, pronto. A vida de ainda rico. mais assim nessa segmentação a mais, né? Então as revistas lifestyle, elas não estavam erradas, é o que elas se propunham mesmo. É muita foto, pouco texto, nota, fulaninho viajou, fulaninho chegou, foi ali, foi acolá, agora é dono de não sei o quê, não sei quem é dono disso. Era isso. E fazia o maior sucesso e a proposta era essa mesmo, estava tudo bem. Mas tudo bem. Então, eu particularmente na época, eu não curtia, eu sentia falta de conteúdo, porque na Encontro a gente tinha esse perfil de ter um conteúdo. Só que a Encontro, ela tinha uma pegada mais factual, né? A Let's Go, ela é lifestyle, ela é bem atemporal. Você pega essa revista hoje, a gente tem aqui a história de Falcão. Daqui a 10 anos, uma pessoa senta, essa história não caducou, ela vai ler. Então, o pulo do gato da gente é a gente fazer um conteúdo que as pessoas não jogam fora. Então, a revista tem uma durabilidade muito grande. Eu quero continuar falando da revista, mas eu quero fazer um parêntese. Sim. Eu quero falar de você. Veja bem, essa sua revista é uma revista que está encaixada no mundo empresarial. Isso. Faixa de renda a mais alta da Bahia. Isso. Ou seja, você está andando ali no topinho da pirâmide. No topinho da pirâmide. Você é uma mulher no meio das lideranças masculinas baianas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas no próximo bloco. Então tá bom. Voltamos aqui no Jogo do Poder, conversando com Verônica Vilas Boas. E estamos tendo uma história fantástica de como é empreender na Bahia e empreender na área da informação, do jornalismo. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Verônica Vilas Boas, falando sobre a revista Let's Go Bahia. Verônica, no bloco passado ficou a grande pergunta, né? Mulher empreendendo no mundo masculino, empoderamento feminino. Me conte dessa história, dessa parte da sua vida. Olha, eu comecei a nossa entrevista falando da minha história, né? Fui forjada no ambiente de banco, né? Então, acredito... E depois de cavalos. E depois de cavalos. Eu acredito muito nessa coisa do destino, da sincronicidade. Meu destino sempre foi estar nesse universo masculino. Eu gosto da lógica masculina, adoro. Sou mulher, amo ser mulher, mas vamos combinar que a lógica masculina é muito melhor, né? É mais simples. A caixa de cores dos homens tem 12 cores, a nossa tem 72, a gente é mais complicada. Então, assim, eu transito bem... Não sei se é mais complicado ou não, talvez diferente. Eu transito bem, assim, eu fico confortável, assim, nesse universo masculino, porque eu fui moldada, assim, desde lá de trás, no ambiente de banco, depois também no próprio ambiente dos cavalos, na revista também, então... Para mim, e aí quando eu puxo assim pela memória, na época da escola, eu era aquela boa aluna que sentava lá no fundão, no meio dos meninos. Então, assim, tô em casa. E o destino é sábio, eu sou mãe de 2 meninos. Então, vamos combinar que estar no meio da humarada, para mim, é, assim, lugar comum. A coisa do poder, eu acho interessante, eu acho que é atraente para a revista, sob o ponto de vista editorial, né? Acho que as pessoas têm esta curiosidade, assim, quem é o cara por trás do grupo business? Quem é a mulher por trás da empresa XPTO? Quem é o cara por trás da empresa XYZ? Então as pessoas têm um pouco essa curiosidade. Eu acho que isso traz um conteúdo, né, interessante. Eu não sei se é só curiosidade, eu acho isso de extrema importância. Sim, porque traz aprendizado, né, também. Não só isso, mas essas pessoas são líderes da empresa. Sim. E essas empresas têm um impacto social, queiram eles ou não, importante. Exatamente. E todas acabam tendo uma função social, exatamente. Né? E você sabe que quando eu voltei para a revista, em 2017, eu voltei com o objetivo de transformar a revista nessa revista de conteúdo. A Let's Go é uma revista que é feita e pensada para que ela chegue na casa das pessoas e você leia sem pressa. Ela leva 60 e lá vai alguns dias sendo feita, e a ideia é que ela chegue na sua casa... Ela é bimestral, né? Ela é bimestral. E a ideia é que ela chegue na sua casa e você abra no final de semana numa página e leia, daqui a pouco no outro final de semana você lê um artigo, você vai lendo lentamente, quando você termina, chegou a outra. Sim, mas perguntas importantes, isso aí é um negócio. Esse negócio está positivo, dando lucro. Sim, sim. Porque aí tem uma questão de estratégia. Encostar a marca Let's Go
nesse universo de negócios, de business, e fazer dela uma revista que é referência em business, essa foi a minha pretensão quando eu voltei em 2017, e hoje eu tenho muita tranquilidade de dizer que acho que gol atingido, né? Mas também não tem outro lugar para falar? Não é, porque veja, não é só uma questão do assunto editorialmente ser bom, mas você precisa, para dar sustentação a um produto como esse, com essa diagramação, com essa qualidade de impressão, com a distribuição que a gente faz, a gente precisa comercializar a revista num ambiente que tenha envergadura para poder bancar o projeto. Não é um projeto caríssimo, a gente em relação ao que está no mercado, mas é um projeto que, para ter essa sustentação, ele precisa de um cliente que tenha fôlego para a recorrência. Porque se você faz uma revista que o cliente, vou fazer aqui para experimentar, aí ele leva não sei quantos meses para um belo dia, quem sabe talvez voltar, acabou, você não faz mais revista. Então, o meu cliente, ele não é caro você fazer uma edição, mas ele necessita ter a capacidade financeira para garantir a recorrência, que inclusive, sob o ponto de vista estratégico, né, de marketing, o pulo do gato é a recorrência. O que é interessante, né? Quando a gente fica conversando contigo, né? O telespectador deve estar tendo essa mesma sensação. E no começo você estava falando, aí vem a parte da mulher do marketing, né? Agora está falando a mulher dos negócios, seriamente falando, contabilidade, dando lucro e tal. São muitos papéis. São muitos papéis. Eu não sei nem como é que eu mesmo me aguento. Agora me diga uma coisa, Verônica, e o que é que você acha que você atingiu o gol do início, né? Do que você programou. Mas você não vai ficar parada só aí, não? Não. Eu trouxe para dentro do projeto da revista alguns segmentos que eu entendo serem segmentos interessantes para dar sustentação financeira para a revista. Então, o objetivo foi manter e preservar o DNA da revista. A Let's Go se sustenta em 4 pilares bem definidos. A gente não entra em polêmica, não faz fofoca, só dá notícia boa e não tem lateralidade política. Não somos apolíticos, mas somos apartidários. Peraí, vamos examinar cada um desses vamos pilares. Examinar, ai aí, meu Deus, raio-x, gente, me lasquei. O primeiro é... A gente só dá notícia boa. Mas as notícias que não são tão boas também precisam ser veiculadas, né? Precisam. Vou te dar um exemplo. Tudo é a questão do recorte. Tudo é a fotografia que você tira. Por exemplo, Verônica, como foi na pandemia? Você parou de fazer revista, só tinha notícia ruim, não é isso? Não. Não, teve várias notícias Teve boas. várias notícias boas. A gente fez uma edição toda focada e inspirada na pandemia. E o que é que eu resolvi fazer? Ao invés de eu ficar contando contaminados ou contando mortos, isso eu deixei para o jornal do dia a dia. Na revista, a gente falou do avanço da medicina, da descoberta da vacina, do altruísmo da área de saúde. A gente falou da importância dos serviços essenciais. A gente falou de como o planeta reagiu positivamente à diminuição da intervenção do ser humano, que foi trancafiado em casa. Então, o seu propósito nesse pilar é o seguinte: só dar notícia boa não significa não ser sério fazendo isso. Exatamente. Por exemplo, vou falar de crise, eu não vou falar de quem quebrou, eu vou falar de quem deu certo. E vou mostrar que é possível dar certo. Percebe? Ou se fizer uma matéria sobre a quebradeira, você fala como sair da quebradeira. Exatamente. Sempre entendeu? pelo ângulo positivo. Exatamente. É o copo meio cheio, é outro recorte. Então, essa é a questão do recorte positivo. Não fazer fofoca e não entrar em polêmica, porque são duas coisas que não combinam. Fofoca tudo bem, não vou nem lhe perguntar, porque você está certo. Porque fofoca é fofoca e não leva ninguém a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum, né? Agora, polêmicas são importantes. Existem discussões polêmicas, por exemplo, a importância da ferrovia para os empresários da Bahia. Sim, mas com o recorte que a gente procura dar, a gente procura sempre estar... Veja, a gente não entra na seara do juízo de valores. A gente traz a informação e você vai observar, por exemplo, na revista, invariavelmente, todas as pautas que a gente trabalha, a gente invariavelmente faz questão de ter 3, 4 fontes, de ter fontes concorrentes, convergentes, diferentes, porque qual é a ideia? Não é trazer um juízo de valores, mas eu tenho uma amiga que ela diz assim... É como a gente faz aqui, a gente apresenta você falando. Isso. Quem faz o julgamento final é o telespectador. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, Monique Melo, muito sabiamente, ela fala, Veca, a revista parece que a gente está na casa de um grande amigo que ofereceu a gente, depois do almoço... Monique já esteve aqui com a gente. Monique, uma querida, pronto, ela tem uma definição que eu amo para a revista. Ela fala que a revista é aquela fatia do bolo.
mais repleta de calda de chocolate e morango que você oferece para uma visita que vai na sua casa. E aí é uma fatia tão gostosa, tão bonita, tão recheada, com morangos tão lindos, que no final, depois que você come, você pergunta ao anfitrião, onde eu compro esse bolo? Então, essa é a ideia da revista. A gente traz um recorte tão legal que o objetivo é inquietar quem está lendo a ponto dele querer saber mais. Mas o foco, não falamos ainda do último e quarto pilar, mas vamos lá. Mas o seu foco na classe mais elevada do extrato social baiano não cria um universo pequeno para a sua expansão? Sob que ponto de vista? De conteúdo, financeiro? Como negócio? Não, porque na verdade, veja, eu tenho um fator de segmentação. É só um, socioeconômico. Eu atiro ali no topo da pirâmide. Porém, sob o ponto de vista de conteúdo, eu giro meu termômetro em 360 graus. Então, eu tenho interesse de falar, por exemplo, vou dar Falcão como exemplo que está aqui na capa. Eu tenho interesse de falar com Falcão, mas eu quero falar com o pai de Falcão, eu também quero falar com os filhos de Falcão. Então, você tem um universo, sob o ponto de vista de conteúdo, muito vasto. Porque, entenda, nesta classe social, por exemplo, os jovens não são só jovens. Eles são, acima de tudo, sucessores. Esses jovens que estão nesse topo da pirâmide, eles começam a trabalhar muito cedo. Eles assumem os negócios de seus avós, seus tios, seus pais, seus irmãos, enfim, muito cedo. Então, é tanto que quando eu voltei para a revista, eu coloquei tecnologia, eu tinha lá a sessão pipoca para o cinema, eu botei a De Olho nas Telas, que é a sessão streaming, porque essa turminha está o tempo inteiro com a carinha vidrada ali, né? No celular, no iPad. Let's Go não é só o empresário de hoje, mas é o do empresário de amanhã. O de lá de trás e também o de amanhã. Então, do ponto de vista de conteúdo, tem muito assunto. E aí, quando você dilata a questão do conteúdo e, naturalmente, quase que na mesma proporção, você traz fortemente também as oportunidades de negócio. Qual foi o último pilar que faltou? A gente não é político, mas faz questão de ser apartidário. Então, não temos Então, vamos falar sobre essa questão, que é também importante. Sim. Nesse programa é muito importante, porque aqui a gente fala de política, a gente entende que política é a interação que as pessoas fazem na vida. A gente não trata política como política de partido, mas é discussão de ideias. Política é importante aqui nesse programa e vamos falar um pouquinho de política no sentido empresarial que você desenvolve no próximo bloco, tá certo? Voltamos aqui com Verônica Vilas Boas falando sobre a Let's Go Bahia. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Verônica Vilas Boas. Estamos falando sobre a revista Let's Go Bahia. Você que está acompanhando a entrevista está entendendo todo um projeto editorial por trás de uma revista. Então, para quem tinha a ideia de que fazer uma revista era uma coisa simples, já está vendo que não é. É bem complexo. E nós nem falando ainda da parte operacional. Nós estamos falando apenas das ideias. A gente está falando quase que da Hollywood, viu, gente? Tem um pedaço aí complexo. Mas vamos falar aqui da parte... Fala-se de política, mas não se faz política partidária. Isso. Você defende ideias. Não defende partidos. Né? Na verdade é o seguinte, a gente tem um cuidado. Todas as vezes que eu me deparo com uma pauta, que eu percebo que ela vai resvalar de alguma maneira em questões políticas, a gente naturalmente procura trazer as partes para poder falar. E aí o cuidado é esse equilíbrio. Então, por exemplo, há como eu fazer uma pauta sobre mobilidade e não conversar com a prefeitura ou com o próprio governo do estado? Claro que não. Qual é o cuidado que eu tomo? Exatamente. Então, qual é o cuidado que a gente toma? Olha, essa pauta não tem como a gente ignorar. Vamos puxar quem em alguma secretaria na prefeitura, já que vamos ouvir alguém da prefeitura, vamos ouvir também alguém do governo do estado. Então, é esse cuidado. E isso é uma coisa que você vê refletida na revista, esse cuidado, esse equilíbrio, se reflete na revista, no perfil dos anunciantes. A gente tem concorrentes diretos orbitando harmonicamente dentro da revista, sem nenhum problema. Eu não exijo exclusividade, também não ofereço exclusividade. Você diria para o nosso telespectador, como eu, que não pertenço a essa classe top A+, mas que seria bom ler para entender quem serão os líderes de amanhã, não é isso? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho quem bastante... são os líderes de hoje? Isso, é bastante interessante. Isso é uma coisa, eu acho que de toda a trajetória da revista até aqui, uma das coisas mais importantes que aconteceu foi a aproximação que eu consegui ter deste universo, e foi muito através da minha entrada no Grupo Business com o Falcão, porque
Uma revista, para ela ter um conteúdo assertivo, é necessário que você tenha uma escuta muito aguçada, né? Então, a gente que faz revista, a gente precisa consumir todo tipo de conteúdo, porque, veja, como é que eu vou acertar no alvo? Como é que eu vou fazer um cara como você, as meninas, enfim, quem for, parar o que está fazendo, pegar uma revista impressa, abrir e ler? Eu preciso estar por dentro do que está rolando. Como eu faço um garoto de 13 anos pegar essa revista e ler? E pior que como essa revista é feita para ser atemporal, ela não pode ser lida não só nesse mês, ela pode ser lida daqui a 2 anos. A revista, quando ela começou lá em 2008, ela tinha um corte etário que era 35+. Toda a revista Lifestyle era assim. Qual era a lógica? A lógica, mais poder aquisitivo. Isso, a lógica era a seguinte, aos 35 as pessoas já conseguiram se estabelecer, estão com poder aquisitivo, é mais fácil de você acertar. Isso é uma previsão, né? Porque hoje em dia as estatísticas estão mostrando que tem muita gente ainda que não se acerta. Quando eu voltei, o meu objetivo era fazer uma lógica temporal de 360 graus. Hoje eu tenho uma revista que ela alcança dos 13 aos 65+, no impresso e no digital. Por quê? Conteúdo é um jogo de dominó. Você bota as pedrinhas uma na frente da outra, se você der um peteleque em uma, cai todas uma atrás da outra. É isso, é o meu conteúdo que define meu leitor, que define meu anunciante. Mas isso não faz com que você viva uma vida tensa em cima de uma linha como equilibrista, não uma linha só? Não. Olha, todo mundo me pergunta isso, assim, a parte editorial é a parte mais confortável da revista. A parte dura é a parte comercial, que essa sim é uma parte que requer muita transpiração. Mas conteúdo não falta. Conteúdo é o que a gente mais tem. E aí, quando você está tão inserida nesse universo da revista, que você entende esse lugar, essa posição que foi escolhida para a revista, simbioticamente, flui tão natural quanto a gente respira. É complicado respirar? Não, nasci respirando. Sabe, assim, é uma coisa que você já faz automaticamente. É a mesma coisa. Para mim, é muito tranquilo trabalhar com a revista nessa linha que eu escolhi para ela. Para quem não conhece, o telespectador que não está conhecendo essa revista pode lhe parecer desconhecida, né? Mas dentro do segmento que ela foi, para quem ela foi desenvolvida e desenhada, ela é um enorme, devastador sucesso, né? Ela graças a Deus, e há muito trabalho, com certeza, ela hoje é uma revista bastante reconhecida, assim, todos os objetivos que eu queria alcançar com ela, sob o ponto de vista de posicionamento. Eu digo sempre, quando eu estou trabalhando... Mas eu vou lhe fazer aquela pergunta, você quer aumentar a tiragem sempre? Lógico, gente, claro, anunciantes, por favor, me ajudem. Com certeza, né? A ideia da revista, sempre que eu estou com um anunciante, eu digo, olha, a gente não é varejo. Não existe uma mídia mágica que você bote seu dinheiro lá e exploda de vender, de ligações, não sei o quê. Claro, acontece de você ter... né? Existem coisas que não são feitas para todos. Isso. Por que a gente vende... O nosso programa também não é feito para todos, né? A gente não é varejo, a gente vende... Para uma audiência específica. A gente vende credibilidade, reputação e posicionamento. É extremamente subjetivo o que eu ofereço para o meu anunciante. Qual é a expectativa do cara que anuncia aqui? Ele tem que ter a percepção, o sentimento de que foi bom estrategicamente estar na revista, reverberou positivamente para a marca, valorizou a marca, valorizou ele, a presença dele na revista. Tem que ser bom. Acho que a prova maior que a gente tem de que tem sido bom, eu tenho colunistas e articulistas que estão conosco desde 2017. Quando você quiser saber se um veículo é bom, olhe a recorrência. Se você vê que aquele veículo fidelizou, ele está entregando. Desde muito tempo atrás, eu acredito que o homem na vida precisa ouvir 3 sons para que ele seja uma pessoa realizada. 3 sons apenas. Estou curiosa agora com isso, adoro essas coisas. Pois é. Obviamente, o primeiro som que precisa ser ouvido é o tilintar das moedas. Alcançar uma estabilidade econômica, pagar suas contas, como todo mundo deve ser nesse mundo. O segundo, obviamente, é ouvir o suspiro da mulher amada, porque conhecer o amor é trazer a felicidade para o homem. Uma coisa não existe sem a outra, então é importante isso também. E, por fim, o último e derradeiro som é o aplauso das multidões, que na realidade é o reconhecimento da sociedade pelo seu trabalho feito. Você acha que os seus entrevistados estão muito interessados nessa fase, mas a sua resposta é no próximo bloco, viu? Meu Deus, voltamos que pergunta aqui, difícil. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais e rapidinho, até já.
Estamos chegando no último bloco aqui do Jogo do Poder. Infelizmente, terminando essa conversa maravilhosa com a Verônica Vilas Boas, uma pessoa simpaticíssima e tem sido um grande aprendizado para mim, aprendendo um pouco do negócio da informação. Esse negócio da informação, sobretudo como revista, é extremamente importante. É verdade. Senão fica com aquela pergunta. Ficou. Ai, meu Deus. Você acha difícil. que os empresários, normalmente, eles têm o que dizer. Mas nunca tiveram um local para dizer. Obviamente que muita gente quer receber os aplausos, porque é uma vida. Isso é importante na vida de todo mundo, é ser reconhecido pelas realizações que teve. Merecimento, meritocracia, isso é importante. Mas você acha que existe essa ânsia também no povo de falar, de mostrar suas ideias Eu você acho. atingir um mercado que não existia, como fazer isso fluir? Eu acho que, na verdade, são fases distintas. Passa também pela personalidade individual ali, né, de cada um. Mas eu acho, por exemplo, nesse ambiente que a revista transita, a gente está falando de uma revista que transita nos grandes empresários, né, entre os grandes empresários e empresárias do nosso estado, que seguram ali o PIB desse nosso estado na mão, também nessa alta sociedade, enfim. Teoricamente, estamos falando de pessoas que a gente imagina que já chegaram aonde gostariam, onde queriam. Então, assim, quando você chega aonde você quer, se a gente for falar sobre o ponto de vista de estabilidade financeira, consolidação de negócio... Os 3 sons que eu falei. Isso, né? Que você falou, o que mais resta? A satisfação pessoal, né? A coisa do reconhecimento e do sucesso. Então, é muito comum que essas pessoas queiram, se sintam bem com isso. Claro, qual é o sentimento que você tem de se ver numa revista, de ser convidado para dar uma entrevista? Eu vou falar por mim. Fui chamada para vir para o Jogo do Poder dar uma entrevista. Eu me senti super lisonjeada. Então, a sensação que você sente, que você tem, é de reconhecimento, né? Então, acho que isso é muito comum. Mas eu gosto de conversar aí. Conversar com você está sendo uma delícia. Então, e é esperado. Isso né? é muito mais para mim do que para você, viu? Agora, eu acho, e assim, aí a minha intenção por trás, né, deste negócio, eu comentei aqui no comecinho que eu tive uma experiência que foi muito interessante, muito rica para mim, que foi na Gazeta Mercantil. E que eu resolvi implementar aqui. A gente tem, historicamente, na Bahia, muita lateralidade política nos veículos, sobretudo os veículos impressos. E a época que eu trabalhei na Gazeta Mercantil, o que eu percebia é que a Gazeta corria por fora nadando de braçada, porque ela era um lugar que oferecia muito conforto para o empresário. Momentos como este, por exemplo, que nós estamos vivendo, muitos empresários, às vezes, pensam 2, 3, 10 vezes antes de associar a sua marca ao veículo XPTO, YZ, que está ali batendo neste lado ou naquele outro lado, politicamente falando. Então, encontrar um veículo onde você consiga falar com tranquilidade, com liberdade, sem achar que estar ali vai te oferecer algum risco de acoplar você a um lado, a uma escolha, a uma opinião que você não quer externar. Você é um porto seguro. Eu acho que traz Let's go é um porto seguro. Let's go é pra frente, né? Vamos pra frente, a gente olha pra frente, let's go. Nós estamos aqui no último bloco, infelizmente, aqui terminando essa nossa entrevista. Gostei. Agora eu quero saber o seguinte. E o futuro? Olha, veja bem, a gente hoje tem uma revista com 10 mil exemplares. Eu quero... Que em termos editoriais não é pouca coisa. Não, não é. A gente reverbera muito bem com esse número de exemplares. A revista está bem assertiva assim, na distribuição, mas eu tenho o objetivo de chegar ali aos 15 mil, 20 mil, também não mais do que isso. A gente já digitaliza a revista no site. Então, a gente consegue oferecer a capilaridade pelo digital, que a gente usa em favor próprio. Mas o digital é sempre, todos os dias tem notícias? Como é que funciona? Blog? A gente tem o Instagram e o site. Diga aí para os nossos telespectadores. www.letsgobahia.com.br é o nosso site e @letsgo.bahia é o nosso Instagram. O que é que eu faço? Aqui é atemporal. No digital, eu trabalho factual. Então, o dia a dia, a notícia de todo dia, a gente trabalha ali no digital. E ainda assim, com os recortes positivos. A gente procura trazer o máximo possível de notícias que são para frente, como a marca chama mesmo para que seja. Naturalmente que existem assuntos que muitas vezes são inevitáveis e a gente precisa trazer. Você falou uma coisa interessante que eu não tinha reparado e eu queria fazer esse reparo aqui no ar, é o seguinte...
Let's go, em inglês, é vamos. É isso aí. Vamos para algum lugar, vamos para frente. Para frente sempre, ó, para frente, para frente, para frente. Quem canta isso, Ivete, né? Para frente, para frente, para frente. Eu acho que todos devíamos cantar isso. No país que a gente vive, todos devíamos cantar isso, né? Para frente, sempre para frente. Essa é a ideia, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer, é o que os empresários querem, é o que a gente quer na vida da gente, é o que a gente deseja para os nossos filhos, né? Evoluir, seguir, avançar sempre. Então, acho que é uma marca. Mas tem alguma coisa é uma que você não marca alcançou que você queira? Eu quero, hoje, o meu objetivo na revista hoje, efetivamente, é aumentar a tiragem dela. Mas isso é uma coisa que eu estou planejando aí para mais 1 ano e meio, 2, a gente chegar nesse número, né? Tem uns projetos especiais que são bem interessantes. Eu fiz o Especial Business. A gente fez o Especial Business, foi muito interessante. Eu tenho um projeto de fazer o Let's Go Gastro. Também o Quem é Quem na saúde, o Quem é Quem no direito. Eu acho que funcionou muito o projeto Especial Business, foi um experimento muito positivo, mas requer mais braços do que eu tenho. Então, eu estou respirando para não desenvolver um burnout, né? E aí fazer isso bem feitinho para funcionar. Eu queria agora falar, fechando agora, já chegando ao final do programa, eu queria mudar para a questão pessoal. Sim. Casada, filhos homens, casada, esse empreendimento todo andando. Como é que você consegue, na vida de equilibrista, equilibrar tempo de pessoal, tempo de trabalho e quanto isso influencia na relação com seu marido e com seus filhos? Eu vou lhe dizer que eu tenho que reconhecer que também tem um mérito meu, faço bem, mas eu tenho muita sorte de ter do meu lado tanto os meus filhos quanto meu marido que apoiam bastante o projeto da revista, reconhecem, né, o valor que tem e apoiam bastante. Mas eu vou te dizer que não é uma coisa fácil. Eu aprendi, por incrível que pareça, eu outro dia estava brincando com isso com minha funcionária lá no escritório, que eu acho que fui na contramão de todo mundo na pandemia. Foi na pandemia que eu consegui me disciplinar a trabalhar menos, a interromper um pouco mais a invasão dessa linha tênue que é você separar o seu horário de lazer, o seu horário de trabalho. E foi positivo? Foi muito positivo. Eu aprendi a desligar o telefone no final de semana, não ficar neurótico olhando o Zap, sabe? Mas você não teve medo de ser cancelado? Porque as pessoas têm medo de perder o emprego e de ser cancelado. Eu tenho medo disso. Se não estiverem acessíveis. Não, veja bem, a gente tem que ter ali um bom senso. Claro que tem coisas que você sabe que você não tem como não responder. Mas eu fui na contramão disso, sabe? Eu realmente, durante a pandemia, eu resolvi... mas acho que foi o corpo gritando e dizendo assim, sua doida, para que vai dar uma coisa. E aí eu fui melhorando isso, mas não é fácil. E eu acho que a pandemia... talvez para mim tenha funcionado desse jeito. Eu acho que ela trouxe tão assustadoramente essa invasão do trabalho para dentro de casa, que eu, quando me deparei com essa realidade, eu sempre fiz a revista remotamente. Para mim, mudou muita coisa, muito pouca coisa na pandemia. Minha editora sempre esteve fora, o meu diagramador também, é tudo meio que remoto. Então, não mudou muito, mudou o dia a dia no escritório. Mas quando eu vi a coisa da pandemia trazendo aquela onda enorme para dentro de casa, né, a coisa do home office, não sei o que, eu digo, não, agora, se eu deixar isso acontecer agora, agora é meu fim. Eu preciso agora que eu vou ter que aprender a gerenciar isso. E foi muito bom. Então, Nelson Mandela que está certo, né? Na vida a gente nunca perde, a gente sempre aprende. E eu acho que a pandemia veio, trouxe tantos aprendizados para todo mundo e eu melhorei demais exatamente a gestão dessa pergunta que você me fez, porque eu estava caminhando para uma direção que eu ia ficar complicada. No último minuto do nosso programa, o nosso telespectador, muitos deles estão ainda num momento extremamente difícil, alguns ainda lutando pelo emprego, alguns sofrendo porque familiares não têm emprego e alguns vendo que a fome aumentou. Qual é a mensagem que você manda para todos os nossos telespectadores? Eu tenho uma mensagem que eu amo, vou falar olhando para a câmera. Será que eu vou me dar bem com ela? Não sou péssima disso, viu, gente? Qual que eu olho, meu senhor? Estou lhe olhando agora. Eu vou olhar para ele, que aí faz de conta que eu estou olhando para a câmera, viu? Na verdade, eu tenho uma frase que eu amo, que está inclusive no meu perfil do meu Zap, que é de Paulo Lemann, que diz o seguinte: sonha grande e sonha pequeno, dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande, né? O não a gente já tem. A gente, quando nasce, se um bebê, quando nascesse falando, e o médico perguntasse assim para ele:
Vai ser rico? Qual a resposta? Não sei. Vai ser pobre? Qual a resposta? Não sei. Vai ser feliz? Qual a resposta? Não sei. Vai morrer? Provavelmente ele saberia que iria morrer, né? Que é a única certeza que a gente tem. Então a gente já nasce sabendo que vai morrer. Acorda todo dia já tendo o não. Então, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Sonhe grande, corra atrás do sim, tá certo? Porque é possível. Cada maluco com sua loucura. Eu saí da minha vida lá, ó, para fazer essa loucura que é fazer uma revista e deu super certo, né? Eu tô aqui super feliz. Então, se você tá aí parado, com medo de apostar na sua ideia, levante, sacode a poeira e ó, aposte. Porque é melhor você saber o que é que deu do que o que não deu. Não é isso? Vou fechar com isso aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um beijo e boa sorte para todo mundo. Confirmando a frase dela. Mire nas estrelas. Se errar, pelo menos na lua a gente chega. É isso aí. Voltamos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.